sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Dojo. Meu nome é Evelyn, eu sou parda, tenho cabelo médio e o meu olho é castanho escuro. Olá pessoal, como a Evelyn já bem disse, sejam bem-vindos para mais uma Voz do Dojo. Meu nome é João Gabriel, sou pardo, do cabelo curto, dos olhos castanhos e hoje a gente vai tratar sobre o tema o Karatê no cotidiano. E para isso a gente trouxe um convidado super especial, com muitas conquistas, muita bagagem, dispensa apresentações, que é o Everton Cleison. Fala pessoal, sou o Everton Cleison, assim como o João Gabriel acabou de mencionar. Sou moreno, dos olhos castanhos escuros, tenho um cabelozinho crespo, né? E é isso, estamos aqui para tentar responder esse podcast da melhor forma possível. Então, Everton, gostaria de agradecer a sua participação no A Voz do Dojo, que a gente tem um bate-papo muito produtivo. Então, assim, eu queria que você se apresentasse mais sobre você, sua idade, como que você trabalha, o que o Karatê influencia na sua vida. Então, assim, gostaria de saber mais um pouco sobre você. Vamos lá, eu tenho apenas 24 anos, comecei no Karatê com apenas 11 anos de idade, na escola João Gomes, da Colchonete, uma escola municipal aqui em Parnamirim, através do Shirhan Paulo Ribeiro. Desde já quero agradecer por ter apresentado essa arte marcial na minha vida. E no decorrer aqui do podcast vocês vão conhecendo um pouquinho sobre minha história, de acordo aqui com as perguntas que vão sendo feitas. E como não sei se vocês sabem, mas o Everton também é meu professor de Karatê, então para mim é uma honra estar trabalhando com ele no podcast. E também comecei com Shirhan Paulo Ribeiro. Então é isso, é muito interessante a gente ter essa convivência, né? Isso. Então, Everton, como e por que você iniciou o Karatê? Vamos lá, assim como eu falei agora há pouco tempo, o Karatê ele surgiu na escola onde eu estudava, na escola municipal. E eu tinha um interesse, assim, a curiosidade de saber como realmente era o Karatê, né? Apesar de que muita gente pensa logo, você começou no Karatê através daqueles filmes, né, de Karate Kid, mas não foi nada disso. Foi mais por curiosidade mesmo, era algo que chegou novo na minha escola, na qual eu estudava, e eu queria realmente entender e aprender um pouco sobre essa arte que eu pratico até hoje. Pois é, então, que interessante, né? Porque, como você mesmo disse, muitas pessoas pensam que foi pelo Karate Kid, né? Inclusive lançou agora o novo Karate Kid, mas que bom saber que não foi por isso, né? E o que eu queria saber é como a sua família tem participação na escolha desse esporte, se eles tiveram alguma influência ou foi só você que disse, não, eu quero começar o Karatê, vou trabalhar o Karatê na minha vida. Antes de iniciar no Karatê, eu fazia outros esportes, né? Futsal, cheguei a fazer vôlei também, futebol, e eu participava na escolinha de futsal, né? E quando eu entrei no Karatê, né, meus pais sempre foram muito participativos, assim, podemos dizer dessa forma, e deixou sempre a gente bem à vontade, né? Até porque lá em casa não é apenas eu, são eu e mais 2 irmãos, somos 3 homens, e meus pais sempre nos apoiaram em tudo que a gente fosse fazer e que fosse realmente para beneficiar a nossa saúde e que fosse algo correto. Então, quando eu comecei no Karatê, meus pais sempre me apoiaram e me apoiam até hoje. Às vezes, João que conhece o comitê, né, que é a luta, às vezes eu chegava um pouquinho machucado em casa e, tipo, para minha mãe, meus pais não me tirarem do esporte, né, eu ficava na minha calado, né, e assim a gente foi levando, mas graças a Deus meus pais sempre me apoiam, tenho só que agradecer mesmo, e eu sei que a importância da família, quando se está no âmbito de um esporte ou em qualquer evento assim da nossa vida, é muito importante ter o apoio dos pais. Isso faz com que a criança se motive, né? No tempo como eu era criança, isso faz com que a criança se motive e faz com que a gente consiga galgar lugares maiores. Que interessante saber disso e que bom, né? A família que é o alicerce, primeiramente a base, saber que ela sempre lhe apoiou. E agora fazendo uma pergunta mais específica um pouco do Karatê, sobre o Dojokun. Não sei se o pessoal sabe, mas o Karatê tem os lemas, o Dojokun, que são os lemas do Karatê, que a gente leva bastante a sério. Eu queria saber quais os ensinamentos do Dojokun você leva até hoje para a sua vida, ou como eles são importantes para você. Vamos lá, para o pessoal que me conhece, o fundo João Gabriel aqui, que está no podcast, né, sabe que eu sou muito paciente, muito. Ninguém me tira do sério. Então, uma das qualidades que o Dojokun
fez com que eu aprimorasse mais, né, que é o lema do Karatê, e o Karatê, na verdade, fez com que eu aprimorasse mais é ser paciente, e tentar procurar entender todas as pessoas de todas as formas. Não é porque João errou que eu vou condenar João Gabriel. Eu sempre procuro ouvir João Gabriel e assim fazer com que ele aprenda com aquele erro, né, e tentando corrigir. E o que eu prezo hoje em dia é fazer com que eu erre mais, ou erre menos, na verdade, perdão, e passar isso para os meus alunos. Então, se João Gabriel tem uma mente totalmente diferente do que ele tinha antes, então se ele pensar em errar pelo menos um pouquinho, se ele fizer um erro a menos, para mim já está de excelente tamanho. Então o Karatê, ele me proporcionou, o Dojo Kun, na verdade, ser mais paciente, pensar realmente nas coisas antes de ser executada, né? E realmente tentar errar menos. Então se eu consigo tentar errar menos, eu creio que estou evoluindo para ser uma pessoa melhor. Só para finalizar a pergunta, eu queria que você dissesse um lema do Dojo Kun que mais lhe representa assim, no dia a dia. Um lema que mais me representa. Conter o espírito de agressão. É um lema muito forte, assim, que independente das situações que a gente passa, às vezes o estresse, né, fica irado com algumas coisas, e a gente devemos ter calma para resolver tal situação. Bom, a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso. Se o Karatê já ajudou você a lidar com situações, dificuldades do seu dia a dia. Sim. O Karatê já ajudou muito e me ajuda até hoje, né? Como eu lido com pais e crianças e jovens, então são muitas mentes que acabam sendo pensamentos diferentes. E eu sempre prezo por ouvir todo mundo, seja pai, seja aluno, enfim. João Gabriel, que é lá da nossa academia, sabe muito bem disso, e ele sempre teve o livre-arbítrio de chegar para mim, professor, isso aqui está errado, queria ver que se a gente pode melhorar nisso, nisso e nisso. Não é isso, João Gabriel? Isso é verdade. Então, o Karatê me ajuda muito na questão de superar algumas situações do cotidiano, né? Como, posso citar aqui uma situação que ocorreu com o pai de um aluno meu, né? E a gente participou de uma viagem para o Pará, e eu estava responsável pela delegação do Rio Grande do Norte, e é onde a gente passou por uma situação que eu jamais pensava em passar por isso, né? Eu mantive a calma, respondi de acordo com o que eu podia, né? Jamais criticando e denegrindo a imagem da pessoa, mas é assim, as pessoas têm mentes diferentes, né? Pensamentos diferentes, e eu prezo sempre tentar entender e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Bom, a gente também gostaria de saber a quais lugares o Karatê já levou você, lugares que você almejava chegar, conquistas suas. Vamos lá, eu sou ali do bairro Liberdade, aqui em Parnamirim. Para quem é de lá, assim, tipo, não desprezando meu bairro, minha comunidade, jamais. Mas é um bairro carente. Quem mora lá sabe que a dificuldade é imensa. Então o Karatê foi algo que foi um leque que abriu as portas, né? E através do Karatê já conheci vários estados, graças a Deus. Pará, Goiás. A gente esteve junto lá em Goiás. Juntos em Goiás. Recife também, cheguei a conhecer Recife. Bahia, né, lá em Salvador. Enfim, eu conheci 3 estados, na verdade. Se eu for falar aqui, alguns fogem à mente, mas muito bom. Cheguei a conhecer Brasília também, que fica no Palácio, no Planalto, né? E foi muito legal. E são vivências que a gente vai carregando ao longo do tempo, que vai ficando aí pra gente contar a história para os alunos e para os nossos filhos também. Apesar de eu não ser pai ainda, eu digo que meus filhos são os meus alunos, né? E eu trato cada um como se fosse realmente meus alunos. Meus filhos, né, na verdade. Que interessante saber disso, e agora eu queria saber, já falando sobre essa viagem, então assim, emendando nesse assunto, como essas viagens para outros estados, assim, até para outras cidades mesmo, afetam sua vida. A gente sabe que você é professor, então às vezes uma viagem dessa você recebe muito conhecimento. Eu queria saber como essas viagens afetam sua vida profissionalmente e pessoalmente também. Vamos lá, vamos falar aqui primeiramente pessoalmente, né? Essas viagens, ela nos traz muita experiência, muita amizade, na verdade. A gente conhece pessoas de outros estados, de outras vivências, e faz com que a gente conheça também culturas diferentes.
Por exemplo, lá no Pará, quando a gente foi, se você falasse mal do açaí, você era quase espancado, né? Então a gente vai passando por estados e como é que eu posso falar? Por estados e municípios, né, que têm culturas diferentes. E a gente, ao chegar naquele local, tem que realmente respeitar a história daquele local. Então isso, como pessoa, é muito legal e faz com que a gente aprenda bastante sobre determinada cultura, né? E falando um pouquinho profissionalmente, isso faz com que eu cresça também. O pessoal da minha equipe também, quando volta, né, a gente volta de viagem, sempre chega alunos novatos na nossa academia, e isso traz uma visibilidade muito grande, apesar de ser também professor. Às vezes eu viajo como técnico e árbitro, né, que na maioria das vezes quando a gente viaja para fora, estou como técnico, e assim eu consigo dar um suporte também para os alunos e conhecendo alunos de outros professores, né, e isso faz com que a gente consiga ter uma amizade também ali maior com outros alunos de outros professores. Você treina em qual dojo? Vamos lá fazer um treinamento para a nossa equipe. A gente vai tentando fazer uma amizade também entre os dojos, né? Conhecendo mais a fundo aquele determinado aluno. A gente passa a realmente viver, né, mais com os alunos, porque lá na academia, vamos supor, a vivência que a gente tem é nos dias de treinamentos, né, onde os alunos vão para lá, treinam, tem algumas conversas e vão para casa. Apesar que extra academia, né, às vezes eu tenho uma convivência legal com os alunos, vou na casa, convido para aniversários, enfim. Mas na competição é totalmente diferente, a gente lida com as emoções dos alunos e saber como tentar resolver aquela situação. Isso acaba fazendo também a gente evoluir profissionalmente. E é isso, Romano. Que interessante saber isso. E como você já tocou muito nessa tecla da equipe, para o pessoal aí que está de casa, eu sou muito participativo na nossa equipe, né? Então, assim, eu queria saber como a equipe, queria que você se apresentasse mais a sua equipe, o nome da equipe, onde é que você dá os treinamentos. Vamos lá, minha equipe, ela se chama WCK Fight. Ela está situada aqui, a sede no bairro Cajupiranga, onde o João Gabriel treina, lá na academia VIP Fitness. E nós temos também uma filial com o Sensei Emanuel, que ele dá aula lá na minha casa, né? Lá em casa nós temos um dojo. Meu pai, já citando aí a pergunta anterior, me apoiou demais. Enfim, ele fez um dojo, né, para mim lá na minha casa. E eu deixei o Sensei Emanuel lá tomando de conta e ministrando as aulas nesse dojo. Então nós temos duas filiais, uma em Cajupiranga e outra no bairro Liberdade, que é onde eu moro. E nós temos também um projeto social, que é na Escola Municipal João Gomes da Costa Neto, que foi justamente onde eu iniciei meus primeiros passos no Karatê com o professor Paulo Ribeiro, e eu retornei para lá para fazer um projeto social, onde os alunos treinam gratuitamente, né? Sempre visando ser uma boa pessoa, um bom cidadão, ter boas éticas, né? Seguindo ali os princípios realmente do Karatê, respeitando pai e mãe, tendo respeito e disciplina, sendo um bom aluno, sendo um bom filho. E isso é muito motivador, porque para mim hoje, na verdade, eu não quero apenas transformar um aluno em campeão de títulos. Isso para mim é o mínimo. O que eu quero realmente, João Gabriel não sabe disso, é fazer com que a criança realmente siga os princípios corretos que a arte marcial nos traz, né? Que é ser uma pessoa melhor, realmente tentar errar menos e levar isso para a vida. Então o Karatê, além de golpes e socos e chutes, a gente preza por tentar fazer uma mudança realmente na vida do aluno. E sobre o Karatê, sobre a minha equipe, ela foi criada em 2014, eu tinha apenas 14 anos de idade quando eu comecei a dar aula, através do Chico Paulo Ribeiro. Ele foi me dando uma oportunidade dentro da equipe, que era a equipe BR Fight, que o João fazia parte. E depois daí eu fui ganhando liberdade, né, para abrir minha própria equipe, que na verdade começou primeiro como uma filial da equipe da BR Fight. Eu dava aula de liberdade e assim a gente foi evoluindo, né? E chegou um momento que o professor Paulo Ribeiro falou: agora você que vai assumir a equipe aqui em Cajupiranga. E eu senti um desafio muito grande, mas aceitei.
aceitei o desafio e estou até hoje, graças a Deus. E só tenho que agradecer a todos que puderam participar da minha evolução e estão comigo até hoje, né? Não posso esquecer de ninguém, principalmente aquele que me deu a mão, aquele que me colocou na arte marcial, que foi o Chico Paulo Ribeiro. Então não posso esquecer jamais do que ele me ensinou. Eu tenho ele como um exemplo a seguir dentro do Karatê. Então, a gente também gostaria de saber, para encerrar com a nossa última pergunta, o que o Karatê significa para você? Vamos lá, o Karatê para mim ele é um estilo de vida. Eu já falei, né, citei, ele não é apenas golpes e socos que a gente aprende, né? Realmente são metodologias e pilares que a gente aprende. Então o Karatê para mim hoje é um estilo de vida. Então o Karatê é algo transformador. Então o Karatê transforma vidas e ele transformou a minha vida. Muito bom ouvir isso. O esporte, ele realmente faz isso, né? O esporte, lutas. Então, para encerrar, a gente gostaria de agradecer pela sua participação no nosso podcast e também pedir para a nossa produção, Gislaine, dar um oi. Oi. Entregar uma lembrancinha para você, como agradecimento pela ajuda, pelo nosso trabalho e com mais um episódio do Loja Dojo. Um episódio hoje muito importante. Então, tá aqui nosso presente. Obrigado. A gente agradece também pela participação dos dois, Gislaine, Vinícius, e principalmente agradecer ao nosso convidado com mais um empresário. Pessoal, para ajudar aqui o Sensei, vai lá no nosso Instagram, viu? Segue lá o Everton_Cleison. João Gabriel vai passar para vocês aqui, ó, na descrição do vídeo aqui de vocês. Coloca meu arroba, viu, João? A toda a equipe aqui do podcast. Se não colocar, professor, dê menos um ponto aí, por favor. E da equipe. E da equipe é WCK Fight. Descrição do presente. Temos uma caixa de chocolate da Lacta. Lacta, patrocina a gente aí, por favor. Pronto, essa vai ser a thumb, todo mundo sorria. Nosso cameraman hoje é Vinícius aqui, ó. E aí, Vinícius? Sorria pra câmera, todo mundo.